Olá, seja muito bem-vindo, você que é do ramo de Auto Center e você que está nos acompanhando aqui. Meu nome é Átila Real, eu sou da Moveri Software e hoje a gente tem um conteúdo muito bacana para compartilhar com você. Comigo aqui está o Gabriel Alberti. Oi, Gabriel. Olá, Átila, tudo bem? Muito bem-vindo você que está assistindo esse vídeo. Eu estou muito feliz de estar participando aqui junto com o Átila e junto com você aí atrás da tela. Muito bem, a gente preparou para você um conteúdo muito especial hoje que vai te ajudar a, primeiro, atrair mais pessoas para o seu Auto Center. O Gabriel vai falar disso com muita propriedade. E depois que essa pessoa chegar, como que você faz o atendimento e toda a parte de vendas para você aproveitar melhor esse cliente dentro do seu Auto Center. A gente vai começar direto aqui com o Gabriel, que ele vai abrir um mapa mental aí dos conteúdos dele para te mostrar essa parte de atração de novos clientes. Vai lá, Gabriel. Bacana, Átila, muito obrigado. Vou compartilhar a tela aqui, só para a gente estar mostrando o que eu preparei para vocês, tá bom? Então, a forma de atração de cliente. A gente tem formas de atração de clientes diretos ou indiretos, né? Então, a gente tem meios de comunicação aí. Eu vou primeiro dar uma introdução a você que está assistindo esse conteúdo bacana, justamente para você entender posteriormente como você pode combinar essa introdução que eu vou te falar no meio direto e no meio indireto, tudo bem? Então, primeiramente, o que é marketing, né? O que é a forma... marketing é a forma de que o seu negócio se comunica ali com o seu público e com a comunidade onde ele está. Basicamente, simplificando o marketing, tá? A gente não quero te passar uma coisa técnica, uma coisa chata, mas realmente é como que a sua empresa, o seu negócio, ele vai se comunicar com a comunidade, tá? Se relacionar com essa comunidade. Então, ela pode ser ali, ó, ela pode ser uma forma mais séria, né? A sua empresa ser um pouco mais séria, mais descontraída. Algumas empresas trabalham dessa forma descontraída muito bem, por exemplo, Nubank, né? A gente tem exemplos ali que cresceu muito na forma descontraída e é um banco, né? Pessoal, você trabalha justamente, cara, eu te conheço, né? Vem cá, vamos conversar. Então, como que o seu negócio, né, trabalha dentro da sua comunidade, dentro do seu público? E o que é um público, né? Vamos entender um pouco a questão de públicos, tá bom? Público, entenda o público como quem vai no meu Auto Center e quem eu quero atingir. Não vai, mas eu quero atingir, né? Então, um público homem, um público mulher, um feminino, masculino. Qual é a idade desse público, tá? Importantíssimo a gente falar sobre idade, que você não tem um público apenas, você tem vários tipos de públicos, tá? Então, você tem um público jovem, você tem um público intermediário, um público trabalhador, um público empresário, tá? Que dentro desses tipos de público tem diferentes idades. Então, não se apegue a uma idade média do seu Auto Center. Ah, venho de 25 a 45 anos no meu Auto Center. Não. Entenda quais são os possíveis públicos, diferentes idades, diferentes sexos, tá bom? Aqui você pode trabalhar também muito bem com a parte LGBT, por exemplo, você ser um diferencial dentro do seu Auto Center, atendendo esse tipo de público, tá? Se relacionando com esse mundo que cresce, se relacionando com os idosos que estão cada vez mais dependendo de carro, justamente agora, depois desse coronavírus, né, que não podem mais ter acesso ali a aglomeração, tá? Então, entenda qual é esse tipo de idade, esse tipo de público e o que eles têm de interesse, tá? O que essas pessoas... Esse interesse... a gente dividiu aqui em três, tá? Sendo específico, meio específico e geral. Ah, o que é isso, Gabriel? Cara, específico são pessoas que gostam de pneus, pessoas que gostam de Auto Center, pessoas que gostam de carros, pessoas que pesquisam sobre por exemplo, a 4 rodas, tá? Leiam revista com, por exemplo, a 4 rodas, tá? Ah, o que é o meio específico? Pessoas que buscam viagens de carro, estão pesquisando sobre um guincho, enfim, pesquisa sobre carro usado, concessionária, tá? Isso vai ser o diferencial dentro do seu público. Você tem que entender muito bem, porque a forma de se comunicar com cada tipo de público, com cada tipo de interesse, com cada tipo de idade, ele é uma forma diferente. Não se atenha a um tipo de comunicação apenas dentro do seu Auto Center, tá bom? E geral são pessoas que utilizam, por exemplo, o Google Maps, o Waze, né? Você sabe, você não conhece esse público, mas você sabe que ele tem um carro,
Então, possivelmente, ele vai precisar ir em um auto center, né? Então, diferencie esses interesses em 3 níveis: específico, meio específico e geral, para você conseguir fazer um conjunto e criar um público mais específico, que a gente vai linkar tudo isso quando eu falar sobre meios diretos, né, indiretos ali, de comunicação, de publicação, para você conseguir mais clientes dentro do seu auto center. Tá? Além de interesse, quais são as palavras-chave? Isso aqui é muito importante você identificar para justamente trabalhar com o Google, tá? Muita gente aí já ouviu falar de publicação no Google, como que faz para aparecer justamente, vou até te mostrar aqui, ó, por exemplo, eu abri aqui uma pesquisa de auto center no Google. Você está vendo que aqui tem escrito anúncio, por exemplo, desses 4 auto center. Quando essa palavra-chave auto center que rege essa publicação de anúncio, tá? Desses auto centers aqui. Então, essa palavra-chave é importantíssimo você falar para você ficar no topo do Google, tá? Quando alguém vai pesquisar o que você colocar aqui. Alguns exemplos: auto center, que eu te mostrei ali na tela, reforma de pneu, guincho, revisão, férias, praia, são coisas que as pessoas pesquisam na internet, né? No Google especificado, e que você pode atingir esse tipo de pesquisa, esse tipo de pessoa, tá bom? Então, identifique aí na sua região o que mais as pessoas pesquisam, o que mais você poderia mostrar a sua publicidade, né? Mostrar o que você quer, a sua promoção, enfim, a campanha que você está utilizando dentro do seu auto center para esse tipo de pesquisa, né? E localização, importantíssimo também você identificar qual é a localização desse público, tá? Se ele é uma localização nacional, estadual, se você tem 5, 6 auto centers e cada um em um estado, como que você vai trabalhar isso dentro de cada estado, né? Municipal, ao ponto de você chegar com essas publicações, com esse tipo de público específica de um local, na rua tal, na rua aqui principal do quem tiver na minha rua, tá? Isso eu vou mostrar tudo posteriormente na forma de meios indiretos, tá? De você conseguir esse público. O que eu quero ressaltar para você é que essas 3 ferramentas é que vão reger ali o seu marketing, tá? A sua publicação, a sua forma de conseguir atração de clientes. E um dos grandes importantes, além do marketing, tipo de público, é o criativo. O que é um criativo, tá? Eu não vou entrar em partes técnicas, existem formas de ser feito, como fazer, tipos de criativos. Eu só quero deixar 2 exemplos para vocês entenderem o que é um criativo. Por exemplo, eu tenho um público homem de 18 a 20 anos, que eles são recém-habilitados e que buscam, de alguma forma, ou gostam, têm interesse em concessionárias, tá? Esse cara, ele vai comprar um carro novo, um carro usado, né? Vamos dizer assim. E existe um outro público de homens da mesma idade, recém-habilitados também, que buscam carros usados. Você acha que a publicação, a sua imagem que você vai passar para esse público é a mesma? Não. Alguém que está buscando concessionária, você vai ter um produto específico para venda de carro novo, né? Por exemplo, a troca de um pneu. Vou até dar um exemplo, Átila, que eu vim do Mato Grosso e eu fiz zootecnia, né? E tenho mestrado em gestão de empresas. E quando eu fazia zootecnia, os meus amigos que ganharam um carro novo, né? Compraram um carro novo, qual era a primeira coisa que ele fazia? Ia lá, trocava o pneu, colocava um BF, um trem mais agrícola e tudo mais, sabe? Era mundo agro, né? Então, mas ele ia no auto center trocar esses pneus e levava o pneu que veio no carro para a fazenda, né? Então, esse é um tipo de público que você pode atingir. Então, é um tipo de produto, né, que você pode vender para pessoas que estão comprando carro novo. Não é porque a gente trabalha com auto center que a gente não vai vender alguma coisa para o carro novo, né? Existem públicos, Átila. Então, só para esclarecer, até para mim, que
e estou aprendendo bastante aqui com você, Gabriel, o criativo nada mais é do que aquela figurinha, aquela imagem que você vai postar, né, numa rede social ou até num panfleto. Enfim, é a arte, né, do panfleto. As pessoas falam, vou fazer a arte de um panfleto, vou fazer a arte de um post. O criativo nada mais é do que essa imagem que vai ser mostrada nas suas publicações, não é isso? É isso mesmo, tá, Átila? É bem isso. O criativo, a gente tem que pensar nele como justamente a arte. Normalmente a gente conhece o criativo como realmente a arte do panfleto, né? Vamos Uhum, mandar para a gráfica ali fazer a arte. E é isso. justamente isso. Só que você tem que entender que o que eu estou querendo passar para você e para você que está atrás da tela aqui também é que o criativo ele é modificado conforme o tipo de público, conforme o meio que você vai colocar essa arte, entende? E você Assim, se você está falando ali no seu exemplo de homem de 18 a 20 anos, recém-habilitados que buscam carros usados, não faz sentido nenhum você colocar uma bicicleta na sua imagem do criativo, ou isso, uma mulher, ou uma criança, ou um idoso, porque o público que você quer atingir é aquele homem de 18 a 20 anos. Então, o isso. criativo ele tem que estar alinhado completamente com o público que você quer atingir, é isso? Justamente, e até a fala dentro dessa arte, né, desse criativo, ela é direcionada para esse público. Então você vai colocar, olha, troca o pneu aqui comigo. Você é do agro? Eu sei que você é do agro, né? Olha aqui o pneu do agro, massa, ó. Troque seu pneu, carro novo. Então, é isso que você tem que identificar, tá? É isso que você pode criar. A mesma arte, vamos dizer assim, com algumas diferenciações e atingir dois públicos diferentes, né? Que é Bacana. no caso do segundo exemplo, Átila. Por exemplo, é o mesmo grupo, é homens de 18 a 20 anos recém-habilitados. Os dois são iguais. Só que um tem interesse em concessionária, um carro novo, e um outro carro usado. No criativo, né, na arte que você vai construir para atingir, sendo indireto ou direto, né, o carro usado, você vai colocar, faça a sua revisão antes de andar com o seu carro. Né? Tome cuidado, você que está comprando um carro usado, passa aqui no Auto Center. Vamos fazer uma revisão gratuita, né, para você Sim. identificar algumas coisas que você pode arrumar dentro do seu carro antes de você ter um grande problema, né? Maravilha. Tenho certeza que ficou claro aí para todo mundo. Justamente. Então, é esse tipo de diferenciação que você tem que entender junto com o tipo de público que você tem ou que você queira atingir, tá? Lembrando que, independente se você... a média aqui do meu Auto Center é de 30 a 25 anos, de 30 a 40 anos, homens. Tudo bem. Mas por que você não atinge o público feminino? Por que você não atinge o público LGBT? Por que você não atinge outro tipo de público que você queira atingir, que tem um grande potencial também, né? Então, esse é importantíssimo você identificar isso para você conseguir fazer estratégias, né? Para conseguir novos clientes, formas de atração de clientes. Outra coisa importantíssima é campanhas de datas ali comemorativas, né? Artes para datas comemorativas. Eu vou falar um pouco sobre isso, mas eu vou falar onde isso se encaixa dentro do meio direto, do meio indireto, perdão, tá bom? Onde que isso aqui, você construindo dessa forma, vamos dizer assim, você encaixa perfeitamente ali no indireto, que vocês vão me entender lá no indireto, tá? Mas você consegue construir artes criativos para aniversário, tá? Aniversário de homens, aniversário de mulheres, são coisas diferentes. Dia das mães, dia das mulheres, dia dos pais, dia dos namorados, enfim, datas comemorativas, né? Para você conseguir atingir um público maior e ter um fluxo nessas datas maiores também, tá? Falando tudo isso, entendendo o que é o marketing, forma de comunicação, tipo de público que você já tem no seu Auto Center ou que você almeja atingir, né? E o criativo, a arte em si que você vai produzir, eu vou passar para o meio indireto, tá bom? O que é o meio indireto? É aquela forma que você publica alguma coisa, muito utilizado hoje em rede social e Google, né? E você espera que o cliente venha atrás de você. Você não tem uma ação efetiva da sua equipe para conseguir esse público, né? Você tem ali as campanhas, enfim, o relacionamento que você tem,
mas ele não é uma forma direta de você conseguir esse público, tá bom? Então, existem duas formas do indireto, tá? Que eu quero passar, que é organicamente. O que é orgânico? Ah, Gabriel, eu tenho um Facebook, tenho uma rede social, eu publico ali mensalmente algumas coisinhas, algumas promoções, mando minha página ali para uns amigos. Isso é uma forma orgânica de crescimento, né? Eu não tenho um desembolso monetário nessas publicações, tá? E eu tenho a forma paga. Dentro do orgânico, você pode trabalhar com redes sociais, como eu disse, Facebook, LinkedIn, Instagram, enfim, são as principais ali hoje, né, que estão sendo trabalhadas. E o site, você pode ter um site do seu Auto Center trabalhando com matérias, blog, algumas palavras-chave dentro desse site, que é o SEO, tá bom? Esse SEO, ele é importantíssimo para você ranquear dentro do Google, então você sempre aparecer lá em cima. Quando alguém pesquisar Auto Center, né, além dos anúncios, importante você frisar aqui que anúncio é uma coisa, e quando você rola para baixo aqui, vai aparecer as 100 anúncios, tá vendo? Você consegue estar aqui no topo, logo depois dos anúncios. Então, esse SEO é importantíssimo também para quem tem site, conseguir sempre manter o seu site lá em cima, tá? Não vou entrar muito na parte técnica, porque isso aí a gente consegue falar em outros meios, né? Outras pessoas mais qualificadas para falar somente disso. Eu só quero te dar um alerta o que é e como que você pode trabalhar da forma de atração, né? E a forma paga, que é o que mais estão utilizando hoje quando a gente fala sobre publicação em rede social, Google, que é a forma paga. Basicamente, rede social, a gente tem basicamente duas ferramentas, tá, que trabalham. LinkedIn Ads e o Facebook Business, tá? O Facebook Business é a forma paga de publicar em Facebook e Instagram. Lá você consegue gerenciar tudo isso, gerenciar suas campanhas, gerenciar seus anúncios, né? Gerenciar os seus públicos que você quer atingir dentro desse Facebook. A diferença do Facebook Business, tá, para o LinkedIn, basicamente é o público que está em cada rede social. Além do público seu, você tem que identificar também, dentro das formas, né, dos meios que você vai atingir esses clientes, né, para conseguir essa atração de clientes, onde esse público está, onde eu vou buscar esse público. Se eu for buscar no Facebook, hoje a gente já sabe, né, até interessante, Átila, você sabia que no Facebook uma grande quantidade, mais pessoas com mais idade está no Facebook? Os jovens já não estão mais no Facebook? Eu vi falar, eu vi essa pesquisa, essa pesquisa mostra que pessoas de mais idade estão no Facebook e pessoas de classe C e D abaixo estão no Facebook. Então, se você está pensando em vender coisas pela internet, talvez seu público esteja no Instagram, se for um público mais jovem, ou se for empresários, vai estar no LinkedIn. Justamente, é bem isso mesmo, Átila. Então, pessoas de mais idade, né, estão mais no Facebook. Isso não sou eu que estou falando, é uma pesquisa, tá? Hoje também é isso, pode mudar daqui a um tempo. E Instagram é mais jovens, né? E no LinkedIn são empresários, pessoas mais de relacionamento empresário, tá? Então, você pode até ver que o LinkedIn mesmo, ele é feito, ele é construído para você falar onde você trabalhou, quais são as suas competências. É uma rede social de negócios, né? É uma rede social de negócios. Então, a forma, né, o marketing que você vai utilizar em cada uma dessa entra naqueles 3 pontos que eu te falei, né? Qual é o marketing? Qual é o meio de comunicação que você vai fazer para o Facebook, para o Instagram? Qual é o tipo de público, né, que está no Facebook, Instagram, LinkedIn? Qual é o criativo? Qual que é a arte que eu vou fazer para o meu produto que eu quero vender para cada um dessas redes sociais? Isso é importantíssimo você identificar, porque existe sim a diferenciação de públicos dentro de cada rede social, tá? Outra coisa importantíssima é que no Facebook e no Instagram, o que rege os dois é o interesse. Então, quando você aí atrás da tela está usando o Facebook, está usando o Instagram, ele vai identificando o que você curte, o que você compartilha, o que você olha, o que você abre, e ele vai te trazendo coisas semelhantes.
né? Se você colocar no pesquisar ali no Instagram, você vai ver que só vai ter carro, só vai ter mecânica, enfim, só vai ter coisas que normalmente você pesquisa, né? Ele não vai te dar, eu não pesquiso cachorro, vai te dar um cachorro para ver. Não, é o interesse que você tem. Então, isso aqui é regido, né? O Facebook, Instagram, ele é regido, o código dele, enfim, é por interesse. O que as pessoas têm de interesse? Já o Google, né, que é o Google Ads, a ferramenta que é utilizada para fazer a publicação no Google, né, de forma paga, ele trabalha com palavras-chave, tá? Eu vou te mostrar a diferença entre interesse e palavras-chave aqui, ó. Por exemplo, está aberto aqui o Facebook Business, né? Então a gente tem a localização, a idade, né, o gênero e os interesses. Por exemplo, nesse exemplo eu coloquei interesse em pneu, tá? Então pessoas de qualquer idade, de 18 a mais de qualquer idade, em todos os gêneros, que estão no Brasil, que têm interesse em pneu, é esse o resultado. De 10 milhões a 15 milhões de pessoas, 21% deles são mulheres, 79 homens, e dividido nessa faixa etária aqui de 18, 25 a 34, 35 a 44, ele te dá isso, tá? Não sou eu que estou falando que para você é melhor utilizar esse ou aquele. É justamente o Facebook que está te mostrando isso, tá? E aqui ele te dá outras informações também sobre relacionamento. Desse público total, 50% é casado. Interessantíssimo isso, porque você pode fazer uma arte, né, uma publicação, uma arte, um criativo, apenas para pessoas casadas, né, e segmentar isso por relacionamento, né, você consegue aqui colocar só, não, só quero casado, né, então isso é o que mais tem de bom dentro dessa parte de pago, tá? Mostrando isso, eu vou mostrar aqui também as palavras-chave, como que o Google trabalha com essas palavras-chave, tá? Não vou entrar na parte técnica, não vou... A gente podia estar tendo uma aula aqui de 3, 4 horas só para falar de Facebook Ads, Google Ads, tá? Mas eu quero uma coisa só para você entender o conceito por trás dessas ferramentas, tá? Então, o Google, ele trabalha com palavras-chave. Então, o que que é? É justamente aquilo que eu fiz aqui na pesquisa. Eu pesquisei Auto Center, me veio anúncios de Auto Center. Se eu pesquisar outra palavra-chave, outra coisa dentro do Google, ele vai me dar outro resultado, né? Outro anúncio. Então, aqui você acha as suas palavras-chave. Gabriel, eu quero identificar quais são as palavras-chave que eu posso utilizar. O Google te dá isso num plano de palavra-chave. Então, eu coloco alguns exemplos, né? E ele vai me dando alguns outros exemplos aqui que eu posso trabalhar, tá? Enfim, e ele te dá a média de pesquisa. Importantíssimo é isso aqui, ó, tá? Essas linhas aqui. Para a palavra-chave Auto Center, a média de pesquisa mensal é de 10 mil a 100 mil, tá? Num custo, se você for fazer aí realmente utilizar o meio pago, né, indireto pago, esse custo do Google, tá, é de 0,49 a 3,98 por pesquisa. Então, imagina, se alguém clicar aqui, por exemplo, nesse anúncio, ele vai pagar ali em torno de 0,49 a 3,98, dependendo da quantidade de oferta, né? Entenda o Google como um leilão. A gente fala que ele é um leilão. Então, existe o leiloeiro, existe os compradores, né? E existe quem está querendo vender. O leiloeiro é o Google. E o comprador é as pessoas que estão pesquisando e o vendedor é você do Auto Center, tá? Quem dá mais, leva. Basicamente isso que acontece. Então, dependendo da quantidade de vendedores, né, vamos dizer assim, de participantes dentro do Google, o custo é maior por essa palavra-chave, tá? Então, essa é a diferença entre Facebook Ads e Google, tá? Google Ads e o LinkedIn trabalha muito parecido com a parte do Facebook Ads. Eu não vou entrar em conceitos de diferença, tudo mais, já te dei uma parte assim bem básica de entender isso. E aqui é o interessante o que, Átila, que eu quero passar para você. A diferenciação de cada rede social
o conjunto de criativos, o conjunto de públicos, né, e a forma com que você quer se comunicar é o que cria o seu anúncio, tá? Então eu posso ter um público, enfim, diferente, né? Um conjunto desse público aqui, junto com um conjunto de criativos, em uma rede social específica ou no Google específico. Isso tudo junto é o que gera o seu anúncio. Não é simplesmente você pegar o seu panfleto, que é físico, compre 4 pneus, ganhe alinhamento e balanceamento. E vir aqui jogar no Facebook e quiser, não, estou fazendo marketing digital aqui, pago, estou impulsionando. É isso que eu ia comentar com você. O marketing digital não é um panfleto que você joga, né, digitalmente para a internet e deixa as pessoas verem, né? Não é um panfleto digital. A especificidade, né, o poder que você tem com as ferramentas do Facebook, do Google Ads e tudo mais, através de interesses e palavras-chave, é como se você é um tiro de sniper, você vai atingir exatamente aquela pessoa que você queria atingir. Diferente de um outdoor, por exemplo, de um panfleto que você não sabe quem vai pegar, né? Você pega e faz 10 mil panfletos, contrata uma empresa, essa empresa sai distribuindo esse panfleto na rua. Tudo bem que você ainda pode, né, distribuir no sinal para quem tem carro, é óbvio que quem tem carro precisa ir no auto center, mas você não sabe exatamente se aquela pessoa que está no carro é casada, é solteira, qual a faixa etária, você não tem controle sobre isso. Então é importante que o marketing digital, né, fazer o marketing pelas redes sociais ou pelo Google, é você ir afinando e apurando essa sintonia para chegar exatamente nas pessoas que você quer que visitem o seu auto center. Perfeitamente, Átila. É bem isso mesmo, tá? É você diferenciar o que é meios indiretos, né? Pagos, principalmente o pago, que você consegue um ambiente controlado. Eu coloco muito isso, que o meio indireto pago, ele é um ambiente controlado. Você vai controlar quem vai ver esse seu anúncio, né? Qual é a faixa etária, qual é o produto. E aqui eu queria voltar ao aniversário, tá, Átila? Uhum. Dentro dessas redes sociais, sabia que existe a ferramenta de você publicar, né, colocar o seu anúncio apenas para os aniversariantes do mês. Olha que Tá? bacana. Imagina você chamando para o seu auto center, olha, nesse mês você faz o aniversário e a gente vai te dar um presente. Aí a pessoa, Isso, ela vai pensar assim, como que ele sabe que é o meu aniversário? Enfim. justamente. E aí tem outras ferramentas até mais complexas que não vamos falar aqui, mas que fica aí na sua cabeça e já se preparando para estudar isso quando você for se aprofundar, porque essa é a ideia aqui. O Gabriel está te dando um overview, um insight aqui para você correr atrás de estudar isso, porque isso vale ouro para você que quer atrair mais pessoas para o seu auto center, tá? Justamente. E é aquela forma, né, Átila? Quanto que eu gasto para ter um retorno, né? Qual é o meu custo de retorno? Qual é o meu custo de atração de um cliente? E isso está muito direto à forma de você comunicar, né? Eu vou fazer a publicação aonde, com quando, onde, como, né? E o seu retorno com isso. Importantíssimo, tá, gente? Não faça nada sem mensurar o seu retorno. Não adianta você jogar lá nas redes sociais, jogar num site, jogar no outdoor, jogar num meio mais ativo, que eu vou passar agora, e não mensurar de onde está vindo esse retorno, não está vindo onde está vindo esse cliente, né? Anota, pergunte. O Átila vai falar muito de atendimento. Pergunte para o seu cliente ele conheceu, se é um cliente mais antigo, ele já consegue controlar, já não tem o cadastro dele, né? Mas se é um cliente novo, pergunta de onde ele está vindo, de onde que ele viu você, se ele passou na rua e viu, se ele viu uma publicação no Facebook, no Instagram, no Google, se alguém ligou para ele, chamando ele, se ele pegou um panfleto no shopping, enfim, mensure isso, que isso é a chave do seu marketing, da sua forma de atração de clientes. Tá? O Átila falou também algumas referências de estudo, tá bom? Eu vou te deixar 3 aqui que eu gosto muito, que é o Pedro Sobral, o Thiago Tesman e o Juliano Torrione. Esses 3, eles falam somente disso, tá, gente? Eles são especialistas em tráfego pago. Eles têm alguns conteúdos gratuitos nas redes sociais deles, no YouTube. Aumenta um pouquinho o pessoal copiar o nome aí. Aí, legal.
que vocês podem pesquisar esses caras que eles vão falar sobre só isso todo dia, todo santa hora, eles estão falando apenas disso, tá? E você entender muito mais profundo essa questão. Essa questão aqui é muito interessante, que realmente é igual o Attila falou, é um tiro de sniper no seu cliente, tá? Falando sobre, então, meios pagos, né, indiretos, né, ou passivos, que você espera o cliente vir até você, você faz uma ação em que espera o cliente vir atrás de você. Eu vou falar agora os meios ativos, né, os diretos. Você pode ter parceria com empresas, você pode ter contratos fechados. Muito utilizado em auto center é o quê? Ter um contrato fechado ali de valores com frotista, locadoras, usinas, o agro, né? Muito crescente o agro aí, muito importante, pelo menos na minha região, né, Átila, lá no Mato Grosso, é muito utilizado a questão de contrato fechado com agros, né? E a panfletagem. O que eu quero deixar para você estudar aí posteriormente é justamente isso. Identifica dentro do seu auto center quais são os seus tipos de públicos que você tem ou que queira atingir, tá? Deixa eu dar um zoom aqui para ficar na tela bem aí. Então, qual é a forma de comunicação que seu negócio está passando? Qual é o tipo de público para quem ele quer atingir? Qual é o tipo de produto para cada tipo de público? Qual é a arte, né, o criativo, combinando tudo isso que você vai utilizar? E qual é o meio que você vai fazer? Se é uma forma passiva, igual eu te falei mais profundamente, do marketing, né, da forma paga, ou se é uma forma ativa, você tem que identificar isso. Não adianta você ir lá no agro todo engravatado. Não é assim que o agro participa. Então, você tem que identificar quem é seu público, o que eles gostam, como eles falam, tá? Para você saber se comunicar e se relacionar. A forma mais importante, eu acho, na minha opinião, do marketing é como a sua empresa ou você se relaciona com quem você vai atuar, quem atingir, né? Então, se está no agro, utilize os meios do agro, a fala do agro, como eles se vestem, né? É importantíssimo isso para as pessoas. Eu acho que o Átila vai falar, né, Átila? Questão de rapport. Vou falar. Então, vou deixar para você falar, mas é justamente isso, é como você tem relacionamento com essa pessoa. Isso também é feito da mesma forma dentro dos meios indiretos, quanto nos meios diretos, que você tem uma equipe ativa, ligando, fazendo parceria, ligando, fechando um contrato, indo na rua fazer panfletagem, tá? Mas identifique esses 3 pontos, que ali é a chave do seu negócio para fazer uma atração de um cliente para o seu auto-center. Tá bom? Então, Átila, com você, tem alguma dúvida, Átila? Não. Acrescentaria talvez ali no meios ativos a prospecção, né? A prospecção, você pode então entrar em contato com clientes da sua base, você já tem clientes que deixaram ali o seu telefone, deixaram o seu contato, você pode de tempos em tempos, né? Se você tiver a possibilidade em alguma planilha, algum controle interno, saber que aquele é o momento de ligar para o cliente para ele voltar, né, no auto center para refazer um serviço, para trocar um óleo e tudo mais, faça isso, ligue para os seus clientes em datas de aniversário, ligue para os seus clientes para estabelecer relacionamento, porque isso vai fazer com que o seu nome, o nome do seu auto center, esteja na cabeça do seu cliente quando ele pensar em pneu, quando ele pensar em alinhamento, em balanceamento. É muito comum os clientes não terem fidelidade com uma empresa, mas na maioria das vezes a culpa disso é da própria empresa que não estabeleceu um relacionamento para que essa fidelidade fosse criada. Então, se você não faz coisas para que o seu cliente lembre de você, não reclame se ele vai no seu concorrente depois e esqueceu de você, porque você não está o tempo todo com o seu cliente. O seu cliente tem uma vida fora do seu auto center. E nessa vida ele encontra com os amigos num domingo e o amigo dele pergunta, cara, eu preciso trocar os 4 pneus. Qual é o nome que vai vir na cabeça do seu cliente quando o amigo dele falar sobre pneus? Tem que ser o nome da sua empresa. E só vai ser o nome da sua empresa se você acompanhar de perto esse cliente, se você estiver ligando para ele, se ele ver a sua marca na internet todo o tempo, enfim, se você estiver presente no topo da mente dele, tá? Isso aí, Átila, bem lembrado, tá?
Outra coisa importantíssima que eu acho que fica um pouco meio confuso, tá, para as pessoas, que você pode também utilizar essas redes sociais, essas formas indiretas, para conseguir uma parceria, por exemplo, com uma empresa específica, né? Muita gente não utiliza essa forma desse marketing, mas é justamente igual você falou. Eu estou ligando para uma empresa, estou prospectando aqui uma empresa, né? Para ser parceira minha, para fechar um contrato, eu posso sim utilizar as formas indiretas para a empresa inteira, naquela região da empresa, ficar ouvindo o Auto Center o dia inteiro, meu Auto Center o dia inteiro. E quando eu ligar, as pessoas vão falar, cara, eu vejo vocês direto na rede social, vejo direto no Google. Exatamente. Você já cria um relacionamento melhor com essas pessoas, né? Maravilha. Vamos falar de atendimento e vendas agora? Deixa eu compartilhar a minha tela. Ok. Deixa eu baixar aqui. Muito bem. O Gabriel, de forma exemplar, passou para vocês aí, para você, grandes dicas sobre como você identificar o seu público e atrair o seu público. E agora, esse cara chegou, essa pessoa chegou no seu Auto Center para ser atendido. Então, como que eu faço isso? Como que eu atendo melhor para garantir uma fidelização e, principalmente, aumentar as chances de vender mais para esse cliente? Eu começo pelo atendimento, tá? E começando pelo atendimento, eu já quero deixar claro o que é atendimento, porque as pessoas acham que dar bom dia é atender bem, tá, Gabriel? Mas não é bem assim. Existem o bom tratamento e o bom atendimento. Tratar bem é diferente de atender bem. Entenda esse conceito, você que está me assistindo agora. Tratar bem é você se importar com o bem-estar emocional ou físico da pessoa. Então, quando você oferece um cafezinho e uma água, quando você dá bom dia, quando você sorri para uma pessoa, você não está atendendo, você está tratando bem. Isso é importante? É lógico que é importante, mas não é bom atendimento. Atender bem é outra coisa. Atender bem é você resolver problemas. Então não adianta você dar um bom dia, um abraço até no seu cliente, oferecer um cappuccino italiano para ele se você não resolver o problema dele. Entenda isso, atender é resolver problemas. Se ele chegou lá com problema no pneu, se ele chegou com problema de alinhamento, na suspensão, no óleo, resolva o problema. E olha que interessante, você já como cliente, você já foi em lugares onde você foi bem atendido e maltratado e você voltou, porque lá resolveram o seu problema. Entende isso? Então você foi lá, não te deram um bom dia, não te serviram um cafezinho, não te trataram bem, com cortesia, com educação, mas quando foi para resolver o seu problema, resolveram o seu problema. E você acaba voltando lá. O ideal é você ter as duas coisas, tratar bem e atender bem. Tudo bem? Então, o fica essa interessante, diferença aí. Átila, também acontece o contrário. Sim, Justamente, por na exemplo, maioria das vezes acontece o contrário. eu já fui em Auto Center que o pessoal me levantou, me deu bom dia, sabe, me tratou bem, me levou para uma salinha de espera, me deu um café, deixou sentado lá 40 minutos para me falar, ô, esqueci de você, peraí, vem cá. Então ele não te atendeu, ele te tratou muito bem. Ele E me na tra... maioria das vezes as empresas cometem esse erro, tratam muito bem e atendem muito mal. Porque o gestor, e eu quero falar para você agora, se você é o dono do Auto Center, se você é o gestor, o gerente, entenda isso. Não adianta você treinar a sua equipe como um monte de robozinhos para dar bom dia, tá? Treine a sua equipe para resolver problemas. E é claro, se essas pessoas forem muito bem educadas, polidas, corteses, muito melhor. Muito melhor se você der um bom dia, até você se conecta mais facilmente com o seu cliente do Auto Center. Mas treine a sua equipe para resolver problemas. Tá? Então a gente vai ver aqui no atendimento presencial como é que resolve. E ainda falando sobre atendimento, eu quero que você conheça a fórmula do atendimento. A fórmula do atendimento ela se baseia em dois pilares, a expectativa e a percepção. O que é expectativa? É o seguinte, o que eu espero quando eu vou a um auto center? Antes de chegar lá, eu nunca fui naquele auto center. Antes de chegar lá, eu espero alguma coisa, eu tenho algumas expectativas. Eu tenho expectativa de ter espaço para estacionar o meu carro, eu tenho expectativa de ser bem recebido por alguém, de que eles não sujem todo o meu carro, né, com as mãos sujas, então eles vão proteger ali, né, o capô, eles vão proteger o volante, o câmbio.
que eu saia de lá com o carro tão limpo quanto eu entrei. Eu tenho algumas expectativas. Eu tenho expectativa de que não condenem peças que não precisam condenar, sabe? Que não precisam ser trocadas. Eu tenho expectativa de que eles serão justos e honestos comigo, transparentes no orçamento. Tudo isso são expectativas que eu tenho. O que é a percepção? Percepção é aquilo que eu percebo que eu recebi. Então, se eu tinha a expectativa de que eles seriam transparentes comigo, aí aparece um orçamento escrito outros, peraí, eu fui ferido na minha expectativa. Então, a minha percepção foi ruim. Então, a fórmula do atendimento é o seguinte: se a minha expectativa é alta e a percepção é baixa, eu fico infeliz. Então, o seu cliente está esperando muito, você entregou pouco para ele, ele vai ficar insatisfeito. Se você está entregando só aquilo que ele espera, não mudou nada na vida dele. E você não vai criar na cabeça dele o que a gente chama de recall, né? De recall da marca, que é você lembrar de uma empresa ou de um produto ou de uma solução. Tá? Então isso não vai ser criado nele porque ele está apático. Ele esperava aquilo, ele esperava um bom dia, você deu um bom dia. Tá? Se ele está esperando pouco e você entrega muito mais para ele, você surpreendeu o seu cliente. Então ele espera, por exemplo, que tenha uma sala de espera no seu auto center. E se você na sala de espera do seu auto center fizesse alguma coisa que ele jamais esperava? E se você oferecesse, além do cafezinho padrão, aquele café que você fez às 5 da manhã e já é 6 horas da tarde que está o mesmo café, em vez disso, e se eu tivesse lá um café de cápsula? E se eu tivesse uma máquina de expresso? E se eu tivesse, de repente, um engraxate lá dentro? Sabe, essas coisas que ele não espera. E aí você surpreende ele. Toda vez que o seu cliente tem uma expectativa e você entrega muito mais do que ele esperava, você tem a satisfação. Então, lembra bem disso. Alinhe expectativa com percepção, entregue mais do que ele espera e você vai ter um cliente fidelizado aí pro resto da vida dele, tá bom? Ainda falando sobre atendimento, você tem 2 tipos de atendimento. A pessoa que foi atraída lá pelas suas publicações, de repente viu o telefone. Então ela vai ligar no seu auto center para saber. Então a primeira coisa, saudação. Treine a sua equipe para não dizer alô. Sabe? Você não pode dizer alô. Então você vai falar auto center ABC 123, o nome da sua empresa, bom dia ou boa tarde. Então precisa dessa saudação. A pessoa que atende precisa ter energia na saudação. Não pode ter uma pessoa lá do lado morta falando alô, não pode ter isso. Ela tem que atender com emoção, com energia. É muito bom dia, aqui é do auto center tal, sabe? E é isso que tem que fazer. Diga o seu nome. Aqui é o Átila. A pessoa tem que saber com quem que ela está falando. Não deixa a pessoa perguntar o seu nome. Ah, é do auto center, é do auto center. Quem está falando? Não deixa a pessoa falar isso. Tá? Então já se identifica ali na saudação. Muito bom dia, aqui é do auto center tal, meu nome é Átila, como é que eu posso te ajudar? É isso que é o padrão, que a pessoa saber que ali do outro lado tem alguém realmente interessado em resolver problemas, porque você não liga para o auto center para passear, você quer resolver alguma dor, você quer resolver um problema, você quer melhorar o seu carro trocando pneus, né, por um outro modelo, você quer colocar um acessório, é isso que você quer. E aí, você vai dizer o que você vai fazer. A pessoa fala, eu quero falar com o departamento de orçamento. Ok, eu vou te transferir então para o meu vendedor. Olha que interessante. Não é a pessoa falou assim, me passa para o vendedor. Você tá, ok, e passa. Diga para ele o que vai ser feito. Diga para ele, ok, eu vou te transferir para um vendedor. Só um minuto, e passa. Tá? Depois, se voltar para você, por acaso, você fala para ele o que você disse. Porque se passou de qualquer jeito, eu passei lá para o vendedor, e aí ninguém atendeu, voltou para você, você nem sabe direito o que você disse para ele, porque você não disse nada. Então fala para ele o que você disse. Olha, eu fiz isso que você me pediu, eu transferi lá, mas caiu para uma pessoa, não tem problema, dá aqui que eu vou resolver, eu vou passar para outra pessoa e resolve. Não fica jogando o cliente sem resolver. Tá? Se você prometeu que vai transferir ele, transfere. Interessante nessa questão também, eu vejo assim, muitas empresas, né, elas têm um atendente e passam para o vendedor, só que elas jogam no ramal do vendedor e não falam com o vendedor, olha, Átila,
eu estou falando aqui no telefone com o José está com problema, quer ver 4 pneus, atende ele. E o vendedor atende e fala, oi José, tudo bom? Aqui é o vendedor tal. É sempre volta normalmente de novo esse aqui, alô, quem fala? E não é O isso cliente que ele tem é que a repetir tudo de expectativa, novo. né? O cliente tem que repetir tudo de novo. Tem que repetir tudo de novo. Isso que o Isso é Gabriel está dizendo. interessantíssimo a gente falar, porque já fala que você realmente está cuidando daquela pessoa que está no telefone, não só simplesmente atendendo ela de qualquer forma, né? Porque se atende só para transferir, não precisa, né? A gente coloca uma gravação no início com algumas opções de número e pronto. Ou já coloca direto para o vendedor, né? Se 90% dos casos que ligam para o seu auto center é para fazer uma cotação, se Pronto. você não quer ter um bom atendimento, uma boa resolução de problemas ali, já deixa para o vendedor fazer essa saudação. Exatamente, tá? Então resolva, de uma forma ou de outra resolva. A pessoa que está ligando está com problema, está com uma dor, está com anseio, então resolva, tá? Você que atende por telefone. Presencial. Atenda uma pessoa que está chegando no seu auto center, atenda ela em pé, levante para atender, tá? Não fica da sua mesa, dá um tchauzinho, não, levante. Essa pessoa precisa entender que ela é importante para você. A sua equipe precisa ser treinada nesse sentido. Chegou uma pessoa, alguns auto centers têm mesas, né, para os vendedores, para os consultores ali. Então, se tem mesa, levanta e atende de pé essa pessoa. Olha no olho dela para se conectar com essa pessoa. Sorria para mostrar para ela que você está feliz com aquela visita dela. Eu acho estranho, até vamos abrir um parênteses aqui e falar sobre isso. Eu vejo vendedores, né, a tendência, eu falo sobre vendas há muitos anos, eu vejo eles como se eles estivessem carregando um fardo pesado. Eu tenho que atender mais esse cliente. Eles esquecem que aquela empresa é como se fosse a terra onde ele planta e colhe, né, os frutos para a sobrevivência dele. Então, treine a sua equipe, você que é gestor, você que é dono do auto center, treine a sua equipe para gostar muito do que ela faz. E se por acaso você não tiver essas pessoas, troque, contrate, treine, faça essas pessoas evoluírem para que elas queiram estar ali. E não aquilo seja um pesado fardo para ela todos os dias e ter que acordar cedo e ir para aquele lugar que ela não gosta de trabalhar. Promove ela para o seu concorrente, coloca uma pessoa decente para fazer o atendimento. Tá? Então sorria, dê preferência à pessoa e não ao telefone. Se você está ali na sua estação de trabalho, chegou uma pessoa e tocou o telefone, atende a pessoa primeiro. Tá? Por quê? Aquele telefone pode ser uma ligação interna. Então não tenta abraçar o mundo com as pernas. Mas eu estou atendendo aqui, aquele telefone pode ser outro cliente. Ok, a atendente transferiu para você, você não atendeu, é porque você está ocupado com alguém. Vai voltar para ela vai passar para outro vendedor, tá? Começa aqui com uma saudação, bom dia, boa tarde, do mesmo nome, diz o seu nome, pergunta o nome do cliente e repete o nome dele. Esse processo parece bobo, mas vai fazer com que você nunca mais esqueça. Olha, meu nome é Átila, qual o seu nome? Meu nome é Marcos. Legal, Marcos, né? Isso, Marcos, pronto. Repetiu o nome dele, você grava o nome dele e dali para frente, repita o nome dele várias vezes. Marcos, é esse pneu aqui? Marcos, é dessa forma que você quer fazer? Marcos, vamos discutir aqui o orçamento? Vamos verificar o que está faltando? Marcos, chame ele pelo nome muitas e muitas vezes. O som, dizem, né, que o som mais agradável que o ser humano pode ouvir é o som do próprio nome. As pessoas adoram, né, que serem chamadas pelo nome, tá? Em caso de 2 clientes, isso é importantíssimo. Você não tem controle sobre o fluxo de loja. Você não vai colocar um porteiro no seu auto center para que só entre um cliente de cada vez. Então vai acontecer de chegar 2. Então, se você está atendendo uma pessoa e chegou outra, deixa ela saber que você viu ela. Dá um sinalzinho para ela, olha, já vou te atender, tá? E volta para o cliente que você está atendendo. Isso é importantíssimo porque ela não se sente abandonada, ela não fica desassistida. Então é simples assim, eu estou falando com o meu cliente aqui, eu olho, chegou um outro, eu olho, faço contato visual, olha, bom dia, só um minutinho que eu já te atendo. E volta para o seu atendimento. Tá? Por que isso é importante também? A pessoa que está na sua frente, algumas vezes, pode ser que ela esteja com muito tempo sobrando e ela quer contar histórias da vida dela, às vezes ela vai te tomar um tempo também importante. Então, quando você
sinaliza que vai atender um outro cliente, aquela pessoa que está na sua frente, aquele cliente, não é que você vai abandoná-lo, mas ela vai encurtar um pouco a conversa e vai falar só das coisas mais importantes, tá? E aí sim você vai conseguir atender ele mais rapidamente. Tudo bem? Pergunte a mídia de atração. Lembra que o Gabriel disse, olha, você vai fazer um panfleto, uma publicação na internet, você vai fazer um outdoor, você vai fazer ações de marketing com a finalidade de trazer clientes. Se esse cliente chega e você não sabe como que ele chegou ali, como que você vai saber qual mídia de atração deu mais resultado? Faz sentido? Então você gastou R$1.000 de Facebook, R$1.000 de panfletagem. E quer saber se no mês que vem você vai colocar R$2.000 só no Facebook ou R$2.000 só na panfletagem. Como que você sabe qual dos dois trouxe mais clientes? Perguntando para ele. Então, quando a pessoa chegar, você pergunta para ela, olha, é legal, é a sua primeira visita no nosso auto center? É a primeira visita. Você pode me falar como é que você ficou sabendo da gente? Aí ele vai dizer, eu vi uma publicação no Facebook. Eu vi vocês no Instagram. Eu vi um outdoor na entrada da cidade. Eu estava no sinal, uma pessoa me entregou um panfleto. Anote isso. Por quê? Porque depois você vai passar isso para a gerência, para a direção, e a direção da empresa vai saber, olha que interessante, a gente gastou R$1.000 e atraiu 10 novos clientes, atraiu 20 novos clientes, então eu vou continuar investindo nessa mídia de atração, porque ela está dando mais resultado. Se o seu sistema, né, de gestão aí do Auto Center tiver essa possibilidade de anotar, use ele para anotar essa informação. Bom, perguntou isso, aí abre a sua conversa. Olha, como é que eu posso te ajudar? O que você está precisando hoje? Hoje eu queria fazer alinhamento, balanceamento, e pergunte o que mais ou algo mais. Sempre pergunta isso. Até que a pessoa não diga mais nada. Não, é só isso mesmo. Tem mais alguma coisa? Não, é só isso mesmo. Aí sim você para de perguntar. Por quê? Muitas vezes a pessoa sabe que tem que fazer alguma coisa, ela sabe que ela está com problema na suspensão, tem aquele barulhinho, mas ela foi ali para fazer, de repente, só alinhamento e balanceamento. Se você não pergunta nada, ela só fala do alinhamento e balanceamento e vai embora. Se você perguntar algo mais, se você perguntar o que mais está precisando, o que mais que a gente vai fazer hoje, você provoca nela a necessidade de falar, de responder. E aí ela vai dizer outras coisas que você pode estar oferecendo para ela, tá? E talvez nessa pergunta também, né, Átila, quando a gente faz ela pro cliente, e ele fala que tem um problema na suspensão, quando você vai fazer o checklist ali da ordem de serviço para trocar o pneu, e você fala, olha, realmente sua suspensão aqui está com um problema, vamos trocá-la ou vamos consertá-la, o cliente não tem aquela percepção, estão tentando Foi empurrar enganado. uma peça. Exatamente. Entendeu? Porque Quanto o mais cliente coisas você falou que ia perguntar, foi ele que trocar. falou isso. Faz todo sentido isso que você disse, Gabriel, porque se ele disse que tem esses outros problemas, né, no carro para resolver, quando você apresenta um orçamento, aquilo não é mais uma surpresa para ele. Se ele não disse, mesmo que ele esteja pensando, quando aquilo aparece, né, além no orçamento, a percepção, e a gente pesquisa muito o Auto Center e pesquisa as reclamações no Google, muita gente reclama disso. Eu fui para fazer uma coisa e me apresentaram um orçamento gigantesco, tá? Então pode ser das duas uma. O cliente não sabia que tinha um problema, e aí um checklist, né, um check-up mais detalhado levantou esses problemas para ele, ou ele sabia, mas não disse. Então fica essa percepção ruim de que, poxa, estão querendo me empurrar alguma coisa, tá? Bem colocada essa pontuação. Então aqui fechamos sobre atendimento, então você entendeu o conceito do atendimento, entendeu a fórmula do atendimento, entendeu como que você pode fazer um bom atendimento por telefone e presencial. Agora vamos entrar aqui para a parte de vendas, tá? Então você está atendendo ele e começa a fazer negociações, vender coisas para esse cliente que chegou no seu auto center. Como é que você levanta as necessidades? A primeira coisa que você tem que fazer é se conectar com esse cliente, estabelecer um rapport. Eu sei que para a maioria das pessoas, rapport é uma palavra totalmente desconhecida, mas eu não quero te assustar. Rapport é uma coisa muito simples, tá? Não quer dizer que você vai conseguir fazer na primeira vez, mas se você treinar, se você se empenhar nisso, e existem outros especialistas que falam muito bem sobre isso na internet também, você pode se transformar numa pessoa que rapidamente consegue se conectar com um desconhecido em questão de segundos. E a técnica que eu vou te ensinar é bem simples, bem fácil, é básica mesmo, e todo mundo pode fazer. Você vai se conectar com esse cliente para
qual que é a finalidade? É que você estabeleça uma conexão de confiança. Sem confiança, não tem negociação. Você não compra de uma pessoa que você não confia. Ninguém compra. Então, para você estabelecer essa confiança, é importante que o cliente perceba ou sinta que vocês são parecidos. Desde tempos imemoriais, a gente se afasta daquilo que é diferente da gente. Isso é uma questão de preservação, de autopreservação. Então, existia uma tribo que se vestia diferente, eu não queria aquela tribo perto de mim, porque se a gente se encontrasse ia sair briga. E até hoje a gente se afasta um pouco das coisas que são muito diferentes da gente. Quando o seu cliente se aproxima de você, se ele sente que você é uma pessoa parecida com ele, ele vai confiar em você com muito mais facilidade. Toda a negociação, além disso, depois disso, vai ficar muito mais simples, muito mais fácil. E para isso você precisa estabelecer o rapport. O rapport nada mais é que uma conexão onde você faz com que a sua mente e a mente do seu cliente elas vibrem em uníssono, é como se vocês estivessem na mesma onda vibratória. Parece complexo isso, mas é bem simples. Você vai usar o espelhamento. O espelhamento é uma técnica de conexão de rapport que consiste simplesmente em você se posicionar de uma maneira fisicamente, de uma maneira muito parecida com o seu cliente. Se ele se senta de uma determinada forma, você se senta parecido com ele. Se ele fala numa forma mais devagar, você fala devagar. Se ele fala mais rápido, você fala na mesma velocidade dele. Se ele fala alto ou baixo, você acompanha. Você vai acompanhar meio que espelhando os comportamentos dele até que se estabeleça uma conexão. Uma vez estabelecida essa conexão, a confiança também se estabelece. Faça isso com cuidado, tá? Não vai ficar imitando cada gesto que o seu cliente faz, porque vai ficar ridículo isso, ele vai perceber, tá? Mas tente espelhar coisas que ele não perceba, mas faça o espelhamento, porque quanto mais você espelhar, mais ele vai achar que você é parecido com ele, mais você vai ter conexão com esse cliente e aí vem a parte da confiança, beleza? Existe outra coisa que eu quero que você estude, mas eu não tenho como te passar agora, que seria uma aula de pelo menos 4 ou 5 horas, que é estudar o perfil comportamental e o canal de comunicação das pessoas. Tá? Existem 4 perfis comportamentais, existem pelo menos 3 canais principais de comunicação. Por que isso? Porque você precisa se comunicar com a pessoa na linguagem dela e não na sua. Então, se eu tenho um cliente que é pragmático, eu preciso tratar ele como pragmático. Se o meu comportamento é expressivo, não adianta eu querer tratar um outro cliente também como expressivo. Eu não posso impor o meu perfil comportamental. Eu sou um profissional de vendas e eu tenho que me adaptar ao perfil comportamental do meu cliente. Você que está me assistindo agora e já vendeu alguma coisa na sua vida, provavelmente você já perdeu negociações, já perdeu vendas e depois ficou pensando, puxa, mas estava tudo tão certo, tinha preço, tinha prazo, estava tudo certo e eu perdi a venda e até hoje eu não sei porque eu perdi a venda. Provavelmente porque você tratou esse cliente no perfil comportamental diferente do que ele gostaria. Então estude isso, perfis comportamentais e canais de comunicação, tá? Deixe o cliente, sempre que possível, de costas para a porta de saída, para ele se conectar com você. Então, se você tem uma mesa de atendimento, você senta ele na sua frente e lá nas costas dele está a porta da rua. Tá? Concessionárias usam muito essa técnica, que é para o cliente não ficar pensando em ir embora ou quero sair dessa negociação. Não é que você está prendendo ou né, enjaulando ele ali, mas é que você quer a atenção dele, todo o foco. Porque tudo que ele for dizer para você naquela negociação vai ajudar você a resolver os problemas que tem no veículo dele. Então, sempre que possível, não deixe ele querer sair, querer fugir. Tá? Ouça atentamente o que ele quer. Não fica tentando adivinhar ou presumir o que ele quer falar. Eu já vi muitos profissionais de venda, muitos atendentes de auto center, dizer, o cliente começou, estou com barulhinho, eu acho que tal coisa, isso é na junta tal, isso é no amortecimento. Não, deixa ele falar abertamente e ainda pergunte várias vezes, e o que mais, o que mais, o que mais. Ele precisa esvaziar o copo dele. Tem muita gente que vai para o auto center e quer desabafar, sabe? Porque eu fui para a fazenda e eu passei em cima de um tatu, e aí deu isso, deu aquilo. Ele quer contar histórias, deixa ele contar histórias para você. E vai perguntando, escuta atentamente. E aí, quando ele disser para você o problema que tem no carro, repita para ele. Então o senhor está me dizendo que está com barulho na roda esquerda e está querendo fazer um alinhamento e trocar os pneus, é isso?
Por que que é importante você repetir? Primeiro, ele vai entender que você estava prestando atenção nele. Segundo, ele vai pensar se é só aquilo mesmo que você disse para ele. Ele vai tentar lembrar de outras coisas. Ah, então o senhor disse que é isso aqui. Tem algo mais? Aí a comunicação existe. Você realmente está ali para ele e ele está percebendo isso, tá? Aí sim a conexão existe, tá? Deixa claro para ele o que vai ser feito. Muito bem, agora a gente vai encaminhar o seu carro para a rampa para fazer um checklist. É importante fazer o checklist para ver se existe mais uma coisa que o senhor mesmo não tenha percebido. Então explica isso para ele. Também é importante fazer o checklist por conta de garantias e tal. Então eu estou encaminhando agora para o checklist. A não ser que ele diga para você, não quero fazer checklist, encaminha, não pergunta para ele, sabe? Não faça perguntas do tipo que a resposta vai ser sim ou não. Sabe? Isso é um tiro no pé. Não vai perguntar para ele, posso fazer o checklist? Não pergunta isso. Fala para ele que vai ser feito e por quê. Explica o que vai ser feito. Tá? E se não fosse um checklist, por exemplo, olha, agora então a gente vai encaminhar ali para a rampa, um técnico vai ver o seu carro, já vai encaminhar ali para fazer o alinhamento, o balanceamento e tal. O senhor pode aguardar na sala de espera, até por uma questão de segurança, ferramentas que podem cair e tal. E pronto, tira ele de cima do seu mecânico, porque o mecânico não gosta também de estar uma pessoa ali, igual papagaio de pirata, em cima dele enquanto ele está trabalhando, tá? E alinhe com ele expectativa de tempo. Olha, a gente estima aí mais ou menos 1h30, 2 horas. O senhor tem alguma coisa para fazer nesse intervalo? O senhor gostaria de, né, se o seu auto center tivesse serviço, né? O senhor gostaria de ser levado em algum lugar e tal? E explica para ele quanto tempo. Porque as pessoas não se importam de esperar, Gabriel. Elas se importam quando o tempo que elas achavam que ia esperar é muito maior. Ela achava que ia ser meia hora, esperou 2, para ela foi terrível. Mas se você diz para ela que é 2 horas, e ela sabe que é 2 horas, não tem do que ela ficar chateada. Faz E sentido? outra, né, Átila? É importantíssimo isso para o seu cliente, até para ele se programar, né, se planejar. Às vezes 2 horas ele consegue ir no banco, às vezes 2 horas ele consegue fazer uma outra coisa que otimiza o tempo dele no dia, né? Exatamente. Então deixa isso bem claro, tá? Você vê que tudo que a gente está falando aqui, a gente está falando de transparência. Sabe? Deixa um processo bem transparente, isso vai aumentar a confiança do cliente no seu negócio, na sua empresa. Então isso é importantíssimo, porque ele vai querer voltar, ele vai indicar para os amigos dele, e ele vai se tornar um cliente fiel aí da sua marca, tá? E até aquela também, né? Se você alinhar a expectativa de tempo, ele não tem uma percepção errada. Exatamente, isso vai bater lá na fórmula do atendimento. Tá? Isso. Negociar. Agora que você já começou, né, já viu o que ia fazer, está na hora de falar sobre preço, sobre valores e tal. Então, não seja um Zé Desconto. Não seja aquele vendedor que já começa falando, não, porque eu já dá um desconto de 10%. Não dá isso. Você tem que entender que a sua empresa ela vive de margem de contribuição. Se você que está me ouvindo agora é dono da empresa, presta atenção, o seu negócio não vai ser salvo por conta de venda, ele vai ser salvo por conta de margem. Existem empresas que vendem muito e quebram, mesmo assim, porque a margem é pequena. E o desconto ele fere diretamente a sua margem de lucro. Então, treine a sua equipe para não dar desconto num primeiro momento, tá? Então, fala para ele, esse aqui é o valor e começa só com os valores cheios. Porque o cliente vai pedir desconto. Ele vai pedir desconto. Se por acaso ele questionar um serviço ou outro, mostra para ele a importância desse serviço oferecido. Olha, isso é importante por conta da sua segurança, por conta da sua garantia. O que adianta fazer balanceamento, alinhamento, se o amortecedor está com problema? Não vai adiantar nada, sabe? O carro vai andar 2 dias, vai acabar com o serviço que foi feito. Então eu preciso resolver o problema da sua suspensão, porque senão eu não posso nem dar garantia aqui no serviço que eu fiz de alinhamento e balanceamento. Isso é só um exemplo, tá? Então explica para ele garantia, segurança, legislação. Olha, é importante a gente trocar esse pneu agora, porque por lei ele não pode ter a profundidade aqui da ranhura, né, dos sulcos aqui do pneu não pode ser menor do que tantos milímetros. Então explica para ele por lei, para ele entender que é importante ele fazer aquele serviço. Se ele pedir desconto, ele vai descascando a cebola. Se você é vendedor e a sua gerência te deu 15% de desconto no máximo, não vai dar os 15% de uma vez. Oferece 5% e tenta fechar no 5%, porque você salvou margem e você vai ganhar mais com isso, a empresa vai ganhar mais com isso, todo mundo ganha. Se você já dá os 15% e ele pede mais, o que você vai dar? Você não tem mais nada para dar. Então,
vai descascando a cebola, vai indo devagar, tá? E faz um pré-fechamento, tipo, então tá, dessa forma tá bacana para o senhor, tá ok, podemos seguir, isso é um pré-fechamento, porque se nesse momento ele falar, não, eu vou precisar pensar, pode tirar da rampa e vai embora, aqui você vai para os fechamentos mais diretos, tá? Se ele disser sim, que tá ok, é o momento de você fazer uma venda adicional. Pera aí, mas eu não devia ter vendido tudo para ele lá? Não. O que é uma venda adicional? A gente chama também de upsell. Imagina que você vendeu 4 pneus, alinhamento e balanceamento para ele, tá? Mas você tem acessórios na sua empresa. Você vende lá no seu centro, você tem acessórios. Você tem talvez uma calota mais bonita, que a calota dele tá ruim. Não oferece tudo junto. Ele chegou lá para trocar os 4 pneus. Beleza, você percebeu, né, fez a pesquisa, viu que não tinha problemas, né, de suspensão, não tinha nenhum problema grave estrutural, beleza, fechou com eles 4 pneus, agora, depois que você vende os pneus, e ele já aceitou o orçamento, aí você oferece o seu acessório, alguma coisa a mais. E por que não antes? Veja bem, a negociação, ela é como se fosse um degrau. Tá? Imagina uma escada, eu tenho vários degraus nessa escada. Se eu nunca te vendi nada, você está no degrau 0, você está ali no piso. Se eu tento te vender 2 coisas ao invés daquela que você queria, eu quero que você saia do degrau 0 para o degrau 2. É um salto muito grande. Se você algum dia subiu a escada de 2 em 2 degraus, você sabe do que eu estou falando. É um esforço muito maior. E corre o risco de, por causa do esforço ser muito grande, ele desiste da venda inteira. Aí ele não leva nem o acessório e nem os pneus que ele já estava querendo levar. Percebe? O upsell. Você faz primeiro a venda do essencial, do que ele necessita, do que ele precisa. Depois você faz a outra venda. Por quê? Você primeiro passou ele para o degrau 1 e agora você vai passar para o degrau 2. E subir do 1 para o 2 é uma caminhada natural. Ele não tem já tanta resistência. Lá na cabeça dele, ele já é cliente seu. Na cabeça dele, ele não tem tanta resistência em comprar algo de você, porque ele acabou de comprar algo de você. Você já tem um relacionamento comercial com ele. Aí você faz o upsell. Ah, mas pode ser que ele não compre o upsell. Claro, pode ser que ele não compre o acessório que você quer vender, mas pelo menos você não perde a venda do pneu. Então, ofereça sempre um depois do outro. Não tenta juntar tudo num bolo só e tentar fazer uma venda grande. Seja um vendedor mais calculista, mais tranquilo, mais frio, não vai se afobar e perder a venda inteira. Tudo bem? Feito isso, vai para o fechamento direto. Fechamento direto é isso. Ok, estou mandando para o pátio, o senhor aguarda ali, assina aqui, né, autorizando e tal, é só isso. Não fica muito de enrolação, não. Se o cliente por acaso falar, não sei e tal, faz um fechamento presumido. Olha, o senhor fechando aqui, qual seria a forma de pagamento mais confortável? O senhor fechando aqui, que hora que o senhor precisa voltar para pegar o carro? Meio que presume que ele está fechando e vê o que ele vai dizer. Não, mas eu não estou fechando nada, eu não estou comprando nada. Volta para o fechamento direto. O que está faltando para a gente fechar? O que a gente pode melhorar aqui para o senhor ser atendido hoje? Fecha ele mais diretamente, tá? E por último, tem um fechamento que eu gosto muito, que é o próximos passos, que é você conduzir de forma bastante elegante o cliente para o fechamento, que é, olha, tá aqui, ficou alguma dúvida aqui no seu orçamento? Não, então o próximo passo é o senhor assinar aqui e eu vou mandar então para o mecânico executar. Nosso próximo passo é o senhor escolher a forma de pagamento. Nosso próximo passo é o senhor aguardar ali na sala de espera, na sala VIP, que eu já vou encaminhar. Então é só você dizer próximos passos, assim vai até terminar a sua negociação. Tá? Então negociar e fechar não é uma coisa também tão complexa. E esse é o conteúdo, Gabriel, que eu queria entregar para os nossos amigos do Auto Center, tá? Para você que está assistindo agora, atendimento, venda, o Gabriel entregou aí a parte de atração de novos clientes. E alguma consideração final aí para dizer para o nosso amigo que está nos assistindo agora, Gabriel? Eu acho que assim, é muito importante tudo isso e ela deve ser trabalhada bem com cuidado, né? Justamente aquele fato para você que você falou, que é alinhar a expectativa do seu cliente. Justamente esse upsell eu vejo muito importante, por quê? Porque você está construindo um degrau e você está primeiro tratando o problema porque o seu cliente foi no Auto Center para tratar um problema. Trate o que o seu cliente quer
e a expectativa dele não vai ser diferenciada. Não vai ficar, nossa, eu fui lá para trocar pneu, mas eles ficaram me empurrando um monte de coisa. Né? Trate o problema e daí quando for lá andar no pátio, mostrar o carro, enfim, porque eu vejo muita gente, quando eu estou no Auto Center, muita gente sai dessa linha de espera, vai dar uma andada ali no pátio, vai ver o carro, vai conversar com o mecânico, né? Eu particularmente gosto de ficar do lado do carro, igual o papagaio, igual você falou, que é realmente eu tenho interesse por isso, eu gosto disso, né? Então eu gosto de ver ali o Auto Center, eu gosto de estar ali no meio, né? Conversando com o mecânico. Então é isso, alinhe expectativa e nessa andada ali do seu cliente, conversa com ele, mostra a calota, tenta vender alguma outra coisa de acessório, né? Mas você já tratou a dor do seu cliente. Isso. Você já tratou pelo motivo porque o seu cliente foi no seu Auto Center. Ali vai ser uma conversa mais descontraída, vai ser uma coisa mais tranquila de ser vendido. Né? Eu acho muito importante ressaltar isso, muito importante para você que está do outro lado entender essas formas de venda, né? Isso vai aumentar gradativamente o seu faturamento dentro do seu ticket médio ali, né, do seu Auto Center. Perfeito, então. Eu quero finalizar dizendo, primeiro agradecendo o Gabriel pelo conteúdo fantástico que ele apresentou para a gente. Eu quero que você se sinta mais curioso, eu quero que você duvide disso que a gente passou para você, eu quero que você vá atrás, quero que você aplique, principalmente porque o conhecimento sem aplicação não é nada, é só informação solta. Informação solta tem por aí de graça o dia inteiro. Então a gente parou aqui um pouco das nossas atividades para criar esse conteúdo, para entregar para você. De coração a gente tratou isso com muito carinho, que a gente quer que você tenha mais resultados. Vocês sabem que a Moveri é uma empresa que desenvolve um software, que é um sistema de gestão que é focado somente para auto center, para reformadoras de pneus, para truck center, nesse mercado de pneumáticos, né, pneus, peças e serviços. Nós somos especialistas nisso, tem mais de 500 clientes no Brasil inteiro. Você provavelmente está assistindo esse vídeo no nosso canal do YouTube, então tem aqui os contatos, os links. Procure, dê uma pesquisada. Se você precisa de um sistema de auto center que seja mais adequado, mais alinhado, específico para o seu negócio, chama a gente para conversar que a gente faz uma demonstração para você. Mas o mais importante é que você realmente coloque em prática essas dicas. A gente está num projeto aí de criar outros conteúdos. Fica atento, né? E para saber quando a gente vai, siga o nosso canal aqui, curte esse vídeo, compartilhe com as pessoas que você sabe que você pode ajudar, né, com esse conteúdo. E a gente se despede esperando que você realmente coloque isso em prática e a gente vai se encontrar no próximo conteúdo aí pelas redes sociais, tá bom? Um grande abraço para você. Obrigado, Gabriel. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, Átila, pelo convite. Espero vocês no outro vídeo que a gente vai tratar com muito carinho também para vocês aí. Muito bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.